Tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em públicos, a fim de serem vistos pelos outros. Hipocrisia é a palavra que Jesus utilizou para caracterizar esta exibição farisaica. Em essência, esta palavra revela a assunção de uma identidade falsa por alguém. Ser hipócrita é perder a identidade, disfarçando-se em algum personagem, ou seja, usar uma máscara. Os fariseus utilizavam esse tripé da religião, a caridade, oração e jejum, como uma forma de ostentação moral, buscando o aplauso e reconhecimento humano. Jesus nos ensina que obras de caridades, donativos ou ajudas não devem ser objetos de publicidade pessoal. Ao ajudar, devemos fazê-lo de forma sincera. Não deve haver nenhuma pretensão de impressionar ou mostrar superioridade. O grande desejo do hipócrita é sempre o de aparecer exteriormente, mas o problema é que o lado interno, sua verdadeira natureza, não é revelado. Ninguém sabe o que há no íntimo do ser humano. Somente Cristo, que conhece a natureza humana. João 2:25. O cristão que deseja vencer a hipocrisia tem de ter o seu coração preenchido pelo amor de Cristo. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. Mateus 6:3-4. Ignorar a tua mão esquerda o que faz a mão direita? Esta expressão acarreta o significado que nem nós mesmos devemos saber. Se a nossa mão esquerda não sabe o que faz a direita, então nossos membros do corpo não devem saber o que os outros membros dele fazem. Este é o princípio da ética em fazer no anonimato para o próximo, e em secreto o Pai te recompensará. Portanto, este ponto nos leva à atitude de ajudar alguém e logo esquecer do feito, e estar pronto novamente para fazê-lo, independentemente de qualquer circunstância. Todavia, isso significa que tudo que fizermos devemos buscar a glória de Deus, não a nossa própria, pois Deus não divide a sua glória com ninguém. A advertência de Jesus é para sempre que a generosidade não seja pautada na ostentação, mas na sinceridade do coração. Praticamos as boas obras para a glória de Deus e não para ganhar aplausos humanos. Praticamos as boas obras porque fomos salvos e não para sermos salvos. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo à reflexão bíblica da Escola Dominical, nessa série de estudos do Sermão do Monte, os valores do Reino de Deus. Lições bíblicas pela CPAD Classe Adultos, comentarista pastor Osiel Gomes. E estamos na lição de número 8, Sendo Verdadeiros, de 22 de maio de 2022. E o texto áureo nos diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo coração não há engano. Salmos 32:2. A verdade a ser colocada em prática nos diz: Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória. A leitura bíblica em classe está em Mateus 6:1-4, que diz: guardai-vos de fazer esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem
os hipócritas na sinagoga e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando te deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Mateus 6, 1 ao 4. Aleluia. Introduzindo a lição, o ensinamento de Jesus do Sermão do Monte tem por objetivo de fazer com que sejamos seguidores de Cristo, comprometidos com os valores do reino de Deus. Uma consequência de quem vive esses valores é buscar ser aprovado por Deus e não aplaudidos pelos homens, além de vigiar contra a hipocrisia. Lucas 12, verso 1. Deus condena a hipocrisia de pessoas que praticam boas ações não por compaixão ou por outros bons motivos, mas para obter glórias diante dos homens. Vivemos na era digital, no tempo da selfie, onde nossa rotina diariamente é marcada pelo registro fotográfico de todas as nossas atividades. Com isso, muitos têm manipulado as imagens para vender suas boas ações no universo das redes sociais, principalmente nesse período com intenção de fins políticos. Jesus alerta sobre a intenção do coração e o que está por detrás dos seus atos, ao fazerem as suas boas ações, vista aos homens para atrair olhares. Que Deus nos guarde da hipocrisia e que guarde o nosso coração para sermos verdadeiros em todos os momentos, pois conforme Salmos de número 139, Deus nos sonda e Ele nos vê. Aleluia. Primeiro tópico, o ato de dar esmolas e a hipocrisia. A definição de hipócrita significa alguém que interpreta um papel, um personagem, em uma obra teatral. O uso dessa palavra no Evangelho de Mateus caracteriza o hipócrita como uma pessoa cujos atos pretendem impressionar os observadores, cujo foco está nos enfeites e não nas questões centrais da fé, e cuja conversa espiritual esconde motivos escusos, corruptos. Quando, pois, deres esmola, não toque trombetas diante de ti, como faz os hipócritas na sinagoga e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Mateus 6 e 2. A palavra hipócrita que Jesus utiliza aqui, vocês verão que se repete várias vezes nos versículos subsequentes. O hipócrita naquela época era uma pessoa do teatro romano que utilizava uma máscara. Portanto, não era possível ver a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira face. Daí que prove a conotação hipócrita para uma pessoa falsa, que não mostra aquilo que realmente é. Esses homens descritos por Jesus anunciavam publicamente seus feitos de piedade, mas tais feitos eram apenas uma máscara para esconder o que eles realmente eram no interior. E em Mateus 6, o hipócrita está em contraste com a pessoa de fé cujo relacionamento com Deus é secreto. Os fariseus utilizavam esse tripé da religião, a caridade, oração e jejum, como forma de ostentação moral e espiritual, buscando aplauso e reconhecimento humano. No entanto, a justiça pessoal dos discípulos de Jesus deveria ser diferente das dos fariseus, os quais projetavam as suas práticas religiosas, mostrar ao público a sua grande espiritualidade. Foi nesse particular que Jesus disse: guardai-vos
de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que está nos céus. Mateus 6:1. Jesus nos alerta que os hipócritas que procuram aplauso dos homens já receberam o galardão deles e não tem mais nada a receber no dia do juízo final. Eles já receberam a recompensa daquilo que buscavam. Quando buscam o reconhecimento e a glória dos homens, eles já receberam a sua recompensa. Ou seja, receberam algo vazio, efêmero e temporário. Onde está a glória de grandes impérios e reinos que já não existem? Onde ficaram os elogios que recebemos no ano passado? Todos eles estão apenas e como máximo nos registros da história, mas passaram para o esquecimento. O mundo segue avançando. A eternidade se aproxima e nada mais resta para tais homens. Note que o Senhor Jesus disse: já receberam. Isso dá uma clara conotação de que nada mais resta para estes homens receberem. Tudo o que eles buscavam, já o têm conseguido. Nada mais terão para receber na eternidade. Apenas, para alguns, a vergonha eterna. Os discípulos de Cristo que vivem seus ensinos são conscientes de que nenhum ato de justiça pode ser praticado com a intenção de glorificação pessoal. Tudo o que fizermos deve ser para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Tomemos todo cuidado, pois a tentação de exibir a justiça pessoal poderá surgir em nossos atos de piedade, oração, jejum, oferta, nosso culto, nosso louvor, na liturgia. As 3 práticas da ética cristã, o apóstolo Tiago falou que a verdadeira religião que marca é o serviço ao próximo, que também é um culto a Deus. Tiago 1:27. Jesus deixa claro que nesse serviço o cristão não pode faltar com a oferta, oração, o jejum. Porém, no seu ensino, o propósito desses serviços piedosos não poderiam ser deturpados como fizeram os escribas e fariseus. Interessante observar que as 3 práticas da ética do serviço cristão envolvem os nossos bens, a oferta, nosso espírito, a oração, o nosso corpo, o jejum, e são direcionados ao próximo e a nós mesmos. Os atos de ofertar, jejumar e orar têm na prática da descrição e boa recomendação de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E deve ser feita com amor, carinho, para a glória de Deus e não para ostentação para os demais. Aleluia. Tópico 2. Auxiliando ao próximo sem alarde. Qual é a motivação do teu coração? É preciso, porém, entender que às vezes, aparentemente, uma pessoa pode demonstrar um ato de generosidade com motivos errados, pois a mão pode dar uma oferta, um presente, mas a motivação oculta do coração pode ser outra, bem como interesses escusos e secundários. O crente deve buscar ser sincero na sua contribuição, donativos e ações sociais, fazendo isso na íntima satisfação de sua mente e no Espírito de Cristo, pois ele sabe que a motivação do seu coração, quando estende a mão para abençoar, isso visa o bem do seu próximo. Mateus 9:4, João 16:9. Mas o que buscamos quando auxiliamos o próximo? O discípulo de Cristo não busca se promover. Quando se dispõe a ser generoso para com o próximo, não tem interesse em chamar a atenção de ninguém. Todavia, a sua beneficência e generosidade são atos piedosos praticados como
partes essenciais da religião pura para com Deus, que é cuidar dos órfãos e das viúvas. Tiago 1:27. Tomando Cristo como exemplo maior, o qual andou por todas as partes fazendo o bem. Atos 10:38. Agir dessa maneira é um sinal de que realmente o Evangelho de Cristo tem influência em sua vida. E isso reflete na sociedade. A maneira de ofertar, segundo Jesus, no ato de ofertar, devemos ter todo o cuidado necessário para não buscar louvores ou louvarmos a nós mesmos. Quando ofertamos, não devemos tocar trombetas. É claro que a referência que Jesus fez foi metafórica, que quer dizer tornar público. Quando a forma correta de se ofertar, Jesus disse que isso deve ser feito de duas maneiras. Primeiro, sem alarde público. Segundo, essa doação deve ser voluntária e discreta. O ego pertence à vida do velho homem. A nova criatura em Cristo é imensurável, generosa. A piedade cristã não é marcada pela autogratificação, mas pelo sacrifício, renúncia, abnegação. Boas ações realizadas em secreto deveriam alegrar os nossos corações, pois, segundo Calvino, devemos ficar satisfeitos por termos a Deus como a nossa única testemunha. Fomos salvos para as boas obras, que Deus nos preparou de antemão, e não o contrário. Efésios 2:10. O Sermão do Monte nos estimula a estar plenamente conscientes a respeito da motivação no coração, no ato de ajudar o próximo. Glória a Deus. Tópico 3. Deus contempla o bem que realizamos. O Deus que tudo vê. Um dos atributos divinos é a onisciência. Aos anônimos, discretos, trabalhadores dos bastidores do seu reino, Deus os vê, sustentam e recompensam. Nada pode escapar da onisciência divina. Seria triste demais para nós servirmos um Deus que não tem o controle das coisas, nem sabe o que vai acontecer. Mas com o nosso Deus é diferente. Nosso Deus recompensa e Ele é galardoador daqueles que o buscam. O nosso Deus contempla tudo em especial, o bem que fazemos. A palavra do nosso Deus não vem apenas como advertência, mas também como promessa. Olha o que diz o texto: para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Mateus 6, 2 e 4. Nós podemos esquecer, podemos ocultar, podemos passar despercebido com a nossa vida religiosa, com a nossa piedade e caridade. Porém, não passaremos despercebidos diante dos olhos de Deus. Ele se alegra com os humildes e certamente os recompensará. Tudo está escrito nos livros celestiais, todas as obras, todos os feitos e até todas as nossas lágrimas derramadas não são em vão. Veja os textos de Apocalipse 20, 11 ao 15, ou Salmo de número 58 e 6. Isso é um grande consolo para o cristão. O salvo em Cristo deve lembrar que Deus irá recompensar cada um segundo o seu procedimento. A advertência de Jesus é para que a generosidade não seja pautada na ostentação, mas na sinceridade do coração. Praticamos as boas obras para a glória de Deus e não para ganhar aplausos. Praticamos as boas obras porque fomos salvos e não para sermos salvos. As palavras dos seguidores de Jesus devem apresentar retidão e honestidade. Aleluia. Concluindo essa lição, quando por meio
das ações piedosas. Alguém nu é vestido, alguém faminto é alimentado, alguém doente é curado. É Deus que precisa ser glorificado. Nosso amor aos necessitados é a resposta ao amor de Deus por nós. Fomos atraídos pelo amor de Deus, somos sustentados por esse amor. E como discípulos de Cristo, espalhamos esse amor ao mundo de forma generosa e gratuita, sem esperar nada em troca de homem algum. Por meio de Jesus ficamos cientes de que Ele deseja que andemos na verdade, sejamos honestos e que a nossa justiça ultrapasse a dos fariseus. Conforme Mateus 5,20, em todos os aspectos, sem jamais buscar exibições, que sejamos verdadeiros. Vamos à oração? Grandioso, amado Deus, te agradeço, Pai, por essa reflexão da Escola Bíblica Dominical. Te peço a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre as nossas finanças, Deus, sobre os nossos procedimentos em ações sociais, donativos e ofertas. Que tudo isso, Senhor, seja para a glória e honra do teu nome. Guarda o nosso coração, Senhor, guarda o nosso ego de qualquer exibicionismo, Senhor, de qualquer forma de atrair olhares que venha alimentar o nosso ego, mas que nós possamos esvaziar de todo sentimento de vaidade, orgulho, prepotência, entendermos, Senhor, que tudo que somos ou que temos vem de Ti e tudo é para a Tua glória. Que nós possamos ofertar, ajudar o nosso próximo, aos necessitados, no contexto da liturgia, a oração, o jejum, o louvor, o nosso culto seja feito, Pai, com sinceridade, que os nossos dons sejam apresentados a Ti ou exercidos dentro do contexto da Tua igreja com graça, com sabedoria, não para ostentar ou disputar, Senhor, espaços ou cadeiras, mas para que venha salvar vidas e efetivar, Pai, a graça e a bênção no Teu reino. Guarda, Senhor, nosso dia a dia e o nosso coração, para não cairmos, Pai, nesse contexto de hipocrisia, que sejamos verdadeiros. Amém e amém. Glória a Deus pela sua vida e te agradeço por assistir todo esse vídeo até o final, sabendo que o Espírito Santo de Deus guardará o nosso coração, as nossas emoções, para que sejamos verdadeiros e não cairmos no erro dos hipócritas, mas viver no amor, fazendo o bem para o reino de Deus. Se você foi edificado com essa reflexão, continue orando por esse projeto. Se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, nos siga nas redes sociais. Se gostou, deixe o seu like, comente sobre essa reflexão e não deixe de compartilhar com um familiar, com um amigo, com um irmão. Assim, estaremos evangelizando vidas, pois esse é o nosso objetivo no reino de Deus. O meu muito obrigado pela sua atenção e que Deus continue vos abençoando.